Vamos então apresentar aqui o livro Cancela d'Água e Outras Memórias. Gostava de começar por agradecer em primeiro lugar o convite que me foi direcionado pelo professor Belarmino Ramos para apresentar a sua obra intitulada Cancela d'Água e Outras Memórias. Em seguida, gostaria também de congratular o município da Calheta por esta iniciativa, levando a conhecer mais uma obra de um autor jorgense com raízes profundas na zona do Topo, abrilhantando com a sua diversidade e de oferta cultural mais um Festival de Julho. Em terceiro lugar, sendo eu nativo da zona do Topo, é com maior orgulho que denoto que nos últimos anos há uma produção literária de autores cujas suas raízes são oriundas desta zona isolada, muitas vezes esquecida durante a sua história, e dizendo-se, em tom de brincadeira, que estamos perante a 10ª ilha dos Açores. Falo, por exemplo, de Belarmino Ramos, obviamente, mas também de Marco Pacheco, com a sua obra A Guerra Prometida, Luz Vieira da Silva, com a sua obra Matilde, entre outros. Belarmino Ramos é um homem que dispensa apresentações e que a nós topenses nos enche de orgulho pelo seu percurso que passo a destacar. Nasceu a 7 de dezembro de 1954 no Topo, Ilha São Jorge. Formou-se no curso de Magistério Primário em 1978. Foi animador pedagógico no Conselho de Angra do Heroísmo, coordenador conselheiro da Educação Permanente de Angra do Heroísmo e formador do Instituto Irene Lisboa na área de expressão dramática. Foi formador da Associação de Escolas da Ilha Terceira, Graciosa e São Jorge na área de expressão dramática, primeiro ciclo e animação e recriação numa perspectiva pedagógica de auxiliares de educação educativa. Foi professor de apoio à disciplina de expressão dramática na Escola Básica e Jardim de Infância Infante Dom Henrique, autor e ensinador de vários guiões para festas de encerramento de ano letivo na Escola Básica Integrada e Jardim de Infância Infante Dom Henrique. Organizou versões teatrais e encenação de vários contos tradicionais. É ator do Alpendre Grupo de Teatro desde 1976. Foi membro do Instituto Açoriano de Cultura no período de 1990 a 1994. Foi fundador da Associação Cultural Casa São Jorge e presidente da sua direção no período de 1995 a 2005. Participou como ator em várias séries televisivas de produção regional, nomeadamente A Balada do Atlântico, O Barco e o Sonho, Crónicas de Gente Esquecida, Mau Tempo no Canal, Gente Feliz com Lágrimas, entre outras produções, tais como Almeida Garrett e Hotel da Noiva. Participou em vários recitais de poesia nos Açores, nos Estados Unidos e também no Brasil. Coordenou e apresentou programas radiofónicos, tais como Poemas do Sol e da Terra, Poemas da Rádio, Poetas da Madrugada, com seleção de Rui Rodrigues, da RDPA. É autor e coautor de várias obras literárias, das quais se destacam Dentro do Mesmo Abraço, Crónica do Sismo de 1980, Silveirinha, fazedor de versos e de amigos, Histórias que o Tempo Conta, O Conselho do Topo da Ilha de São Jorge, A Tenda do Avô, João Vital, poeta de todas as ruas. Pela mão de Belarmino Ramos, a obra Cancela d'Água e Outras Memórias é um exercício de revisitação de um tempo e espaço onde a vida humana era ritmada pelos ciclos próprios da natureza, onde as pessoas retiravam o seu sustento da terra com o suor do próprio rosto, onde a solidariedade, a partilha e o sentido de comunidade eram fundamentais para a sobrevivência e coesão social. Nesta obra, somos levados a revisitar ainda a memória do modo tão peculiar e característico das gentes da zona do Topo, das cores, dos sabores, dos valores da ética do trabalho,
e, sobretudo, do tempo em que as pessoas, apesar das agruras do peso do trabalho, tinham sempre tempo. Peço desculpa. Para conversar, conviver e até para brincar, estreitando desta forma laços de amizade, fraternidade e solidariedade entre membros da sua família e desta para com os seus vizinhos. Esta era a época das mãos trocadas, não querendo dizer este termo significar descuido ou desmazelo, mas sim entre a ajuda e a cooperação para realizar trabalhos de maior exigência de mão de obra em que se recorria à ajuda de elementos externos ao agregado familiar, em troca de auxílio quando este fosse solicitado. Este ainda era o tempo da palavra dada ser palavra honrada, onde honrar a mesma era mais importante que o dinheiro, sendo garantia de que as pessoas, nas horas de dificuldade, poderiam contar umas com as outras e, como se dizia, a palavra de um homem é uma sentença. Não era revogável, custasse o que custasse. Cancela d'Água e outras memórias é ainda um retrato fiel dos ciclos agrícolas. A matança do porco, onde muitas famílias recolhiam a única proteína animal consumida durante o ano inteiro, daí o cuidado extremo que era dado à fase engorda do porco, sendo a ocasião da matança um dia de festa. Entre os afazeres e as canseiras do dia, surgia sempre espaço para o convívio e a brincadeira. A tosquia das ovelhas providenciava a lã que servia de matéria-prima para a confecção de uma parte do vestuário. O cultivo do trigo e milho eram atividades centrais para o sustento das famílias, providenciando os cereais necessários para a confecção do alimento basilar da alimentação, que era o pão, havendo então uma soberania alimentar que hoje quase desapareceu. Bellarmino Ramos, no exercício de vivenciação das suas memórias, leva-nos ainda a revisitar aquilo que era o sistema de ensino da época, onde a figura do professor era uma referência na sociedade, temido muitas vezes pelos alunos, mas certamente respeitado pelos pais. Numa época em que a iliteracia era a norma, ter a possibilidade de dar estudo a um filho era um sacrifício a que poucos pais se poderiam dar ao luxo. Revisitar o passado pelas memórias de Bellarmino Ramos, na ótica das gerações mais velhas, é certamente reviver as suas próprias experiências. Por um lado, na ótica das gerações mais novas, é como eles hoje gostam de dizer, é um abre-olhos, levando-os a perceber que houve tempos em que não havia eletricidade, água canalizada, televisão, internet, automóveis, roupas de marca e que a própria alimentação era retirada com o suor no sol a sol da própria terra, criando consciência que os confortos que o nosso atual estilo de vida nos proporciona não são um direito adquirido à nascença, mas um bem que se conquista pela força do trabalho e da dedicação, sendo esta conquista resultado do esforço de outros que lhes antecederam. Por último, Cancela d'Água e outras memórias devem-nos fazer refletir sobre o nosso estilo de vida moderno. Se por um lado hoje temos acesso à saúde, à educação, ao conforto das nossas habitações, por outro lado, somos cada vez mais assediados a trocar o nosso tempo por dinheiro, passando a vida e gastando a saúde em busca do vil metal, que em pouco tempo é gasto na busca incessante de bens de consumo que trazem uma felicidade momentânea e fugaz, enquanto a vida passa sem avisar. Não temos tempo para parar e falar com aquele vizinho da porta, com aquele amigo ou familiar que há algum tempo não o vemos. E quando finalmente paramos um pouco para o fazer, já há pouco temos a dizer a essa pessoa, pois as amizades têm de ser alimentadas com a presença. Noutra perspectiva ainda, o novo estilo de vida consumista leva-nos a ser cada vez mais competitivos e individualistas, isola-nos uns dos outros, em que todo o tempo e energia são consumidos numa busca fugaz, em que as nossas interações humanas são cada vez mais despersonalizadas, até em nossas casas, pois o tempo que nos resta muitas vezes é dispendido para estarmos ligados às novas tecnologias, enquanto os problemas dos nossos próprios familiares nos passam ao lado.
Deixou de haver tempo para legar aos nossos filhos valores de convivência em sociedade. Esta passou a ser a função da escola, cuja instituição, paradoxalmente, retira a autoridade e a respeitabilidade da figura do professor que outra hora representava. Deixou de haver tempo para cuidar do outro, no conforto da nossa presença, dos mais novos e dos mais velhos, com repercussões óbvias na transformação dos valores da nossa sociedade. Obviamente, não queremos deixar de ter conforto nas nossas vidas, mas urge ressuscitar os valores do passado, tais como o respeito, a solidariedade, o compromisso, a partilha, que só podem ser adquiridos nas interações in loco, sob pena de abdicarmos da nossa felicidade no presente para sermos autómatos à procura de uma felicidade futura que não pode chegar, pois ninguém sabe a hora de partir. Por fim, resta-me dar os parabéns ao professor Belarmino Ramos pela obra agora apresentada, que, sendo um livro de memórias, é também o reflexo de um homem que, apesar do seu percurso, não esquece as suas raízes, que certamente moldaram o seu caráter e o conjunto de valores que transportou para a sua vida, enchendo de orgulho os topenses que viram o filho da terra destacar-se entre os demais, sem nunca esquecer aquela que o viu partir. Um bem-aja. É tão bom estar aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, por este convite para estar aqui connosco e a partilhar esta minha última obra. Tão bom estar aqui com esta paisagem extraordinária. O fascínio de uma ilha é também o fascínio da ilha que lhe fica em frente, e este está aqui um exemplo perfeito. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado por ter aceito o meu convite para a apresentação deste livro. Estas memórias vêm do fundo da minha infância, sobretudo desse tempo ainda tenro, durante o qual frequentei a escola primária do Topo, numa turma de 4 classes e 43 rapazes. Nasci no lugar do Barreiro, numa casa de pedra, com cozinha de terra batida, fogão e forno a lenha, um talhão de barro para a água do chafariz, uma selha de madeira de cedro para lavar os pés à noite e uma outra maior para o dia destinado a tomar banho geral. Havia uma retrete no quintal e um palheiro anexo onde recolhíamos o gado de verão e de inverno, produzindo assim o estrume para as terras. Andei descalço até acabar a 4ª classe. Os sapatos que calçava apenas ao domingo, à missa ou em dia de festa, eram feitos por medida na oficina do tio Pedro Gonçalves. Eu colocava o pé sobre uma folha de papel de embrulho e o mestre contornava a lápis. O tio, faça os maiorzinhos, que ele está a crescer do pé, ordenava a minha mãe. Este meu tempo de pé descalço valeu-me esborgar os dedos dos pés com as frequentes topadas nas pedras dos caminhos. Doía tanto. E a receita era sempre a mesma. Xixi para cima para desinfetar e uma teia de aranha para estancar. Em frente à nossa casa estendiam-se as hortas onde cultivávamos o milho, as favas, as couves, as batatas, o feijão. Era uma abundância. Havia quem passasse fome e ficasse agradecido quando lhe davam uma fatia de pão de milho barrada com banha de porco. Debulhávamos o trigo na eira do avô Machado, com um trilho de madeira puxado por uma junta de bois. Parece-me que estou a ver as mulheres, no meio da eira, a escolher a palha para os chapéus. A matança do porco era a nossa festa maior. Tantos cheiros, tanta azáfama, tanta abundância de carnes, linguiças, torresmos guardados em banha dentro das salgadeiras. E a minha alegria de jogar a bola com a bexiga do porco até se espetar num graveto para meu desalento. A cozedura do pão de milho no forno a lenha,
de onde saíam também tabuleiros de pevides, espécies de milho, talhadas de abóbora e mogango, e as batatas doces, a destilhar um melaço inconfundível. Ficávamos ali como se fosse uma ilha dentro de outra ilha. O topo, aquela distância de uma estrada esburacada, e os nossos barcos que paravam ali para nos levar para outras paragens como o Espírito Santo, Terra Alta, o Santo Amaro. O topo era, portanto, uma ilha dentro da própria ilha. Estas são algumas das memórias de que este livro é feito. As pessoas da minha geração hão de rever-se aqui. Os mais novos, como os meus filhos e as minhas netas, ficaram a conhecer a vida no topo há 60 anos. Ao terminar, quero agradecer mais uma vez à Câmara Municipal pelo convite que me foi dirigido, e agradecer também ao Pedro Aguiar, que fez a fotografia da capa, e aos meus filhos que foram incansáveis na ajuda à produção deste livro, como o meu filho que fez aqui que fez o arranjo gráfico do livro e a ordenação do texto, à minha filha Alexandra e eu Adriano, que fizeram a capa, e sobretudo à minha filha Alexandra, que foi incansável na produção de todo o livro, o contacto com a editora e tudo isso. É um livro que ficará aqui um registro das minhas memórias, e quero também agradecer indelevelmente a minha mãe, que apesar dos seus 91 anos me ajudou a revisitar estas memórias, sobretudo a parte dos temperos da matança do porco. Espero que gostem. Muito obrigado pela sua presença, pela vossa presença. Obrigado.